Oi pessoal, meu nome é Letícia, eu tenho 28 anos e eu moro nos Estados Unidos, mais especificamente na região de Seattle. Trabalho com tecnologia e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história. Antes de começar esse vídeo, aproveita e inscreva-se no canal para você não ficar por fora, porque eu vou estar postando vários vídeos com detalhes. E deixa o like nesse vídeo que vocês me ajudam muito. Bom, por onde começar, né? Eu tô devendo esse vídeo há muito tempo para muita gente, meus amigos, familiares, porque eu praticamente vim para os Estados Unidos e tudo aconteceu muito rápido. Começando do início, né? Eu sempre quis morar nos Estados Unidos desde criança, mas eu acho que eu comecei a querer mesmo quando eu tava com uns 21, 22 anos, que eu já tava trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, e eu comecei a ver isso de uma forma mais real. Quando eu era criança, eu tinha vontade de morar fora, tinha vontade de ter essa experiência, mas era uma coisa muito distante, sabe? Era uma coisa inalcançável, era aquele desejo que eu não tinha certeza que ia se realizar. Mas conforme eu entrei no mercado de trabalho e fui conhecendo pessoas que moraram fora, eu comecei a nutrir cada vez mais essa vontade de realmente realizar isso. Eu comecei a enxergar isso como algo alcançável. E eu lembro até hoje que essas pessoas tinham esse inglês mais top e elas tinham muita experiência e eu comecei a admirar muito essas pessoas. Eu comecei a pensar, cara, eu quero ser como elas. Olha, se elas conseguiram, um dia eu vou conseguir também. Mas calma, antes de falar isso, voltando bem lá atrás, quando eu era criança ainda e eu tava na escola, eu lembro de ter pedido pra minha mãe me matricular no inglês. Eu fiz CNA por vários anos, eu fiz tipo todos os níveis, desde o mais básico até aquele último de conversação. Mas como eu nunca praticava, né, assim, não praticava todos os dias, né, só uma ou duas vezes por semana, que era quando eu tinha aulas de inglês, eu acabava não passando pra esse nível de fluência. Eu sempre tive essa dificuldade. Eu sei que tem muita gente que tem facilidade com língua e que aprende muito rápido. Conheci muita gente que aprendeu inglês jogando videogame e pronto, nunca fez aula, sabe? Mas é um dom que eu não tenho. Sempre lutei com isso e tive que estudar muito pra conseguir chegar no nível que eu tô hoje. Enfim, foi assim que mais ou menos tudo começou. Acho que eu só fui começar a levar o inglês com mais seriedade quando comecei a trabalhar com tecnologia. Pra quem não sabe, eu sou formada em ciência da computação. Na computação eu comecei a sentir mais essa necessidade de cada vez mais aprender mais inglês e precisar melhorar o meu inglês. Tanto quando eu comecei a trabalhar, porque muitas vezes a gente trabalha com pessoas de fora, muitas vezes a gente precisa assistir um vídeo, fazer um treinamento e esse treinamento só tem em inglês, então eu comecei a passar uns perrengues aí nesse meio do caminho e cada vez mais sentia a necessidade de falar inglês fluente. Claro que eu já sabia, porque eu fiz aula por muitos anos, não vou ser hipócrita, mas aquela fluência ainda me faltava. Sem contar que eu ficava muito nervosa na hora de falar inglês. Hi, Lorena! Mas enfim, eu vou fazer um vídeo só falando tudo que eu fiz pra chegar à minha fluência de inglês. Eu acho que esse é um vídeo que muita gente tem vontade de falar inglês, mas não sabe como desbloquear essa fluência, sair do básico pra realmente conseguir dominar a conversação. Mas isso vai ser tópico pra outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Voltando pro projeto, né? Eu tava lá nesse projeto e eu não conseguia me comunicar em inglês. Foi o primeiro projeto que eu realmente, no trabalho, eu precisei me comunicar com pessoas de fora e eu não conseguia. Eu surtava, assim, eu ficava muito nervosa, esquecia tudo, me dava um branco, acho que muita gente tem esse problema. E eu admirava muito as pessoas que conseguiam desenrolar com tranquilidade, falar como se estivesse falando português. E cada vez mais eu pensava, cara, eu quero ser assim, eu preciso disso, sabe? Depois disso, depois desse projeto, eu continuei estudando inglês, mas não com tanto foco ainda. Até que eu lembro que quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos, eu tive que fazer uma entrevista para um projeto, também no meu trabalho. E aí eu lembro que eu fui ser entrevistada pelo cliente e os requisitos para conseguir entrar nesse projeto era falar inglês. E aí eu lembro que eu perguntei para ele, né? Ah, você vai querer fazer a entrevista em inglês agora, né? Para ver se o meu inglês é o suficiente. E aí ele falou assim, não precisa, porque se você não falasse inglês, nem aqui você não tava. Inglês já é o mínimo que você tem que ter. Você fala espanhol também ou alguma outra língua? Aí eu falei, falo só inglês. Que apesar de na época eu falar espanhol, nunca fiz curso, então eu não fiquei à vontade de falar que eu era fluente, né? E aí eu lembro que depois disso eu fiquei muito surpresa. Eu falei, cara, o inglês não é mais um diferencial, é o mínimo hoje em dia, né? Principalmente na minha área. E aí, depois daquilo, eu comecei a cada vez mais querer estudar. Eu comecei a ouvir podcasts, comecei a estudar muito, assistir Netflix em inglês, mas também não focava aquela coisa de todo dia, sabe? Foi nesse mesmo ano que eu resolvi fazer um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio em Nova York, fiquei 3 semanas, pra ser mais exato. E eu falei assim, cara, na minha cabeça, 3 semanas era o suficiente pra eu conseguir ficar fluente, sabe? Pra dar aquela destravada total. Nessa época, eu já tinha viajado pros Estados Unidos uma semana, eu fui pra Miami, mas de férias, e consegui me comunicar, mas em Miami é muito fácil. Você não precisa falar inglês pra ir pra lá. Então eu não tinha tido aquele choque.
choque. Então eu falei, não, vou fazer essas 3 semanas pra eu conseguir dar um gás no meu inglês. Enfim, fiz essas 3 semanas. Depois disso, você não usa, você esquece de novo. Mas não vou negar que esse intercâmbio me ajudou sim bastante, mas ele não me levou até a fluência. Ninguém fica fluente em 3 semanas, ou pelo menos eu não fiquei. Enfim, depois que eu voltei do meu intercâmbio de Nova York, eu achei que eu tava fluentaça e tentei entrar em uma outra empresa, que eu não vou citar nomes, e acabei não passando nas entrevistas porque o meu inglês não era suficiente. E era uma vaga que pra mim era a vaga dos sonhos, a vaga perfeita, sabe? E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito mal. Eu me senti muito mal comigo mesma. Nossa, abrindo meu coração total aqui, não é muita gente que sabe dessa história. Eu me senti muito mal depois que eu fui negada nessa oportunidade de emprego. Eu cheguei a quase a última fase, assim, tava quase certo de eu ir pra lá. Acabei sendo negada e o feedback da empresa pra mim foi que o meu inglês não era bom o suficiente. Fiquei super mal, derrubada. Mas uma coisa que eu tenho boa, assim, acho que da minha personalidade, é que quando eu recebo um não, em vez de eu desanimar e desistir, aquilo nutre mais a minha vontade de realmente alcançar um objetivo. Depois disso eu comecei a estudar inglês muito, porque eu fiquei indignada. Eu falava, cara, eu estudei 10 anos e eu não consegui essa vaga por conta disso, sabe? Eu me senti mal, eu falei, não, eu não aceito isso. E aí eu comecei, cara, a estudar muito, muito, muito. Era podcast o tempo inteiro no metrô. Foi aí que eu assisti a primeira série inteira no Netflix, 100% em inglês. Assisti uma série, né? Porque eu assistia, tipo, filme e tal, coisa curta, mas assisti uma série grande, foi How I Met Your Mother, que inclusive foi sugestão de um amigo meu. Enfim, adorei a série, comecei a pegar gosto. Foi difícil, claro, assistir, mas eu tinha um caderno e anotando tudo. Mas enfim, comecei a estudar cada vez mais, até que eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na Austrália. E eu fiquei... acho que foram 15 dias. Vou fazer um vídeo também sobre essa viagem, como que eu fui parar na Austrália, que foi muito louco, foi muito do dia pra noite. Tudo na minha vida acontece, tipo, do dia pra noite. Enfim, fui pra Austrália, aí fiquei cada vez mais animada com o inglês, estudando muito. E aí eu resolvi que eu queria morar fora. Falei, não, eu quero morar fora e eu vou focar nisso. Só que eu não sabia por onde começar, né? Porque imagina. E aí eu mandei muito currículo pra muita empresa, tentei várias oportunidades, não só nos Estados Unidos, mas tentei em vários países. Na época, a Irlanda tava muito boa pro software que eu trabalho, né, com a experiência que eu tenho, tinha muitas vagas boas lá, mas o meu sonho de princesa era vir para os Estados Unidos. Acho que muita gente vai entender o que eu vou falar, mas quando você fala ou quando você pesquisa sobre morar nos Estados Unidos, todo mundo fala: é impossível você conseguir na sua área de cara. Não, ninguém. Quem vai para os Estados Unidos começa de baixo, porque a sua experiência do Brasil não vale de nada lá fora. E blá 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 blá. Mas isso não é verdade. Tem sim como você pegar a sua experiência e vir pra cá na sua área, porque eu fiz isso. Mas eu ouvi muitas vezes de muita gente que não ia ter como, que a nossa experiência do Brasil não vale de nada, que a nossa faculdade do Brasil não vale de nada aqui. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que isso não é verdade. Claro que vão ter áreas e áreas. Eu não sei dizer sobre medicina, odonto, essas coisas. Eu não sou expert nesse tipo de coisa. Mas na minha experiência, na minha área de tecnologia, é possível sim você vir morar nos Estados Unidos, trabalhar com aquilo que você trabalha. Mas enfim, voltando a que eu mandava muito currículo pra muita empresa, ninguém me chamava. Ninguém me chamava. Cara, pra falar a verdade, ninguém me chamava. Pra não falar que ninguém me chamou, teve uma empresa que me chamou, uma empresa X, assim, muito suspeita. Falou que era uma empresa que ficava em Miami, era uma empresa só de mulheres, e era uma empresa nova, e tipo assim, eles não tinham site, eles não tinham nada. Então assim, a dica valiosa pra quem tá querendo vir morar fora é: cuidado pra não cair no golpe, cara. Tem muito golpe no LinkedIn, no Google, gente oferecendo vaga. Mas enfim, teve uma empresa que me chamou e eu não me senti confortável de aceitar, até que eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou tentar na empresa que eu trabalho hoje, pra ver se tem oportunidade pra mim. Quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu não acreditava em mim mesma. Eu acho que aquela negativa da outra vaga, da outra empresa que eu tava comentando com vocês, me abalou muito. É um pouco de síndrome do impostor, sabe? Por mais que você tenha a capacidade, eu sempre acreditava que eu não ia conseguir, que eu não era capaz o suficiente, que o meu nível não era o suficiente. E eu lembro que eu não contei pra ninguém quando eu comecei o processo seletivo, porque na minha cabeça eu não ia passar. Mas acabou que eu fiz as entrevistas e eu não contei nem pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra minha família, não contei pra ninguém, porque eu tinha muito medo de como seria essa rejeição, de gerar uma expectativa nas pessoas, né? Olha, eu tô fazendo esse processo seletivo e eu ser negada de novo e eu ter que lidar com isso, né? Então eu falei, não, eu vou guardar isso pra mim, e se eu for negada, tudo bem, eu lido com a minha frustração sozinha, eu não preciso me envolver e chatear ou gerar uma expectativa em outras pessoas e isso no final não acabar acontecendo. Mas pra minha surpresa, eu passei no processo seletivo e foi uma coisa do dia pra noite, assim. Eles falaram que eu tinha passado, que eles queriam me contratar, me mandaram a proposta e eu fiquei tipo...
cara, eu não sabia que eu ia chegar até aqui. E agora, sabe, assim, o que eu faço? Eu fiquei sem saber, aí foi aí que eu falei pra minha família. E eles tinham muita pressa de preencher a vaga, então eu não consegui me despedir. Nem falei, né, pra muita gente, pra muitos amigos, né, as pessoas que eu não falo todo dia. Eu fiquei por 1 ano, mais ou menos, recebendo direct falando: e aí, Letícia, quando você volta? Vai ficar de férias até quando? Eu, não, cara, não tô de férias, eu vim morar aqui. Mas aí eu senti a necessidade de gravar esse vídeo pra falar pras pessoas o que rolou, né? O que aconteceu. Enfim, eu recebi essa oportunidade de vir morar nos Estados Unidos, que era na minha área, pra trabalhar fazendo o que eu já fazia no Brasil. Deu tudo certo nas entrevistas. A empresa é sponsor do meu visto, então eu moro aqui com visto de trabalho. Já fazem 2 anos que eu moro aqui. Passou muito rápido. Eu cheguei aqui em outubro de 2019 e acho que eu fiquei sabendo, tipo, eu assinei o contrato, eu acho que foi em final de agosto, então eu tive 2 meses entre eu contar e eu vim. Foi muito rápido, né? E foi isso, gente. Eu vim morar aqui. Foi tudo uma loucura. Eu vim sozinha, vim no susto, vim sem dinheiro. Passei muito perrengue com inglês. Passei aniversário sozinha. Chorei o Natal porque não tinha ninguém. Fiquei isolada por causa do Covid. Então eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês. O meu intuito principal nesse canal é poder mostrar pra você que tem vontade de morar aqui, que dá sim pra você vir morar aqui legalmente. Claro que não é fácil, eu preciso estudar muito, mas não é impossível igual muita gente, eu já vi muita gente falar que é impossível, que não dá. Dá sim, mas claro que se você tem esse sonho, você precisa se preparar, estudar e colocar, né, alguma energia aí pra você conseguir realizar isso, mas também nada de outro mundo. Cara, não desistam dos seus sonhos. Eu sei que é muito clichê isso, mas no final dá tudo certo. E eu espero poder inspirar pessoas, principalmente mulheres. Uma coisa também que me inspirou a fazer esse canal. Eu nunca conheci uma menina que tenha um visto de trabalho aqui. Com certeza tem, mas eu, Letícia, não conheci. A maioria das pessoas de tecnologia já são homens que vieram pra cá morar e trabalhar com tecnologia. Eu não vi nenhuma mulher, não conheci ninguém. E é uma área que precisa de pessoas pra, né, dar uma inspirada e tal. Não sei se esse canal vai crescer e ser mega master, né? Porque, enfim, isso aqui ainda é um hobby pra mim. Mas eu espero sim poder inspirar e dar coragem pra quem quer vir e compartilhar um pouco com vocês também, os perrengues que eu passei. Se você não viu aqui no canal, tem um vídeo do meu primeiro apartamento, que eu gravei no primeiro ano. É um vídeo bem basicão, assim, que eu mostro com o meu apartamento. Quero fazer um tour do meu apartamento novo, que agora eu moro em outro lugar. E também vou vou gravar vídeo dos meus perrengues, vou gravar vários vídeos. Então, de novo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder todos os vídeos que eu vou fazer. E é isso, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, por favor, aqui embaixo sugestões de próximos vídeos que eu vou gravar, eu tô anotando. Toda vez que eu deixo lá no Instagram caixinha de perguntas quais os vídeos que eu deveria gravar. Não é muita gente que responde, mas quem responde eu tô anotando tudo numa listinha e eu vou gravar todos esses vídeos pra vocês, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada se você acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!